Murilo, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Imagina, eu que agradeço. Acho que é bem interessante, né? Os temas que você aborda e tudo mais. Obrigado. Cara, eu dei uma olhada, mas eu não entendi. Você vai ter que me explicar qual que é o modelo de negócios da Moni. É Moni que Uhum. fala? É, Uhum. fala Muni. Vem do tupi, significa aqui. Aqui? No final do dia a gente trabalha com lugares, né? Sei. O modelo de negócio é muito simples. A Moni ajuda qualquer pessoa com habilidade de gestão a se tornar um incorporador profissional na sua região. A gente é uma Sei. plataforma de incorporação as a service no final do dia. Os três principais produtos, né, ou serviços que estão englobados nisso são crédito, para poder fazer compra de terreno e construção, operação, né, plataforma em si, então isso vai desde uma engenharia de casa que é pronta em 6 meses, que é 80% industrializada, coisa que otimiza não só o trabalho de gestão, como também otimiza a questão dos juros, enfim, faz a equação toda funcionar de um jeito mais positivo, garantia de qualidade e tudo mais. E um último pilar que é a venda, né? Aumentar a chance de liquidez. A gente faz isso de duas formas. A primeira forma, dentro do estudo de viabilidade inicial, a gente usa aí recursos sofisticados de dados para conseguir encontrar as melhores oportunidades de incorporação em cada uma das regiões, isso dá uma segurança. A gente tem mecanismos de garantia de liquidez, tipo recompra da incorporação, a gente pode comprar a casa do incorporador por um preço de liquidação para garantir que ele não vai sair no prejuízo. E também um apoio de marketing digital, plataforma, etc. e tal, mais profissional do que ele conseguiria fazer sozinho, para entregar um lead qualificado diretamente para que ele faça a apresentação e a venda da casa. Assim, uma inteligência de desintermediação aí de mercado, além das parcerias com imobiliárias e tal, que é uma coisa mais tradicional, a gente consegue potencializar isso aí. Então, no final do dia, se você tem dinheiro para incorporar sem usar recurso próprio, se você tem a melhor tecnologia construtiva de gestão e tudo de ponta, para que seu risco de execução baixe, e você também tem um risco menor de liquidez, você vai ter uma incorporadora de sucesso, organizada dentro da lei, pagando todos os impostos e lucrativa. Essa é a, Esse é o motivo pelo qual os franqueados da Moni aderem à nossa plataforma. É isso que a gente faz. Tá. É, então é uma, como você disse, uma plataforma que faz. Você vende uma franquia. É isso? Eu queria entrar no detalhe do negócio. Como é que funciona a estrutura do seu cliente? O seu cliente é o franqueado, é isso? Meu cliente é o franqueado, existe, claro, um cliente final na ponta, que eu trabalho um pouco de comunicação para ele, né, no sentido de que as casas têm que ser desejadas e tudo mais. Eu tenho 5, 6 modelos de casa, com os quais o franqueado faz a sua incorporação. E, pô, para o franqueado é bem simples. Ele adere à plataforma, escolhe um terreno, a gente empresta o dinheiro, ele constrói a casa. Uma vez a Hum, casa estando pronta, ele vendeu, ele tem lucro. então, A vamos. questão é como ele faz isso, né? Ele sozinho versus com a gente, qual é a diferença? Tá, então vamos lá. Vamos fazer essa simulação aqui. Eu estou em Goiânia agora, né? Moro em Goiânia e aí eu quero me tornar um franqueado da Muni. Quero entrar para essa plataforma. Então você disse que você faz o aporte do recurso financeiro. A gente provê uma dívida. Entendi. Então eu tenho uma estimativa, eu encontrei um terreno aqui onde eu quero construir, o valor desse terreno é R$ 700 mil. Uhum. Eu contraio essa dívida com a sua empresa, Sim, através da Moni. certo? E aí, esse é o custo de aquisição do terreno, a gente vai transferir esse terreno para o meu nome ou para a sua empresa? Vai para onde?
Não, a estrutura é assim: você vai criar uma Hum, SPE, é uma estrutura de incorporação bem tradicional, na verdade. certo. É como se fosse fazer um prédio, só que você vai fazer uma casa só. Então tem uma Hum, SPE, a dívida, todas as aquisições, todos os ativos vão para dentro da SPE. A uhum, garantia da operação inteira é a própria SPE, com todos os tá, contratos que ela tem. Porque nem sempre o contrato de compra do terreno vai ser via dívida. Pode ser uma permuta, pode ser uma série de coisas, né? tá. Então a garantia da operação inteira é a própria SPE, que tem uma casa dentro, que tem um terreno dentro. E você, a sua empresa é sócia da SSPE também? Não, não é. Não. Não é. A Tá, gente só é o provedor e faz a administração dos recursos. tá. Então eu vou lá e contraio uma dívida inicial, nesse exemplo que eu estou dando aqui, para aquisição do terreno, porque ele vai ser adquirido. Daí depois a gente entra numa segunda fase, que é a edificação da obra. Primeira coisa, você falou sobre modelo de projeto. A questão da concepção e geração do projeto de arquitetura e projetos complementares, você cuida aí. É isso. É. Por que a gente está no modelo franqueado? Porque as casas têm marca Muni, o design é todo proprietário aqui. Isso é muito importante para que a gente consiga ceder o crédito, porque envolve aumentar a governança, aumentar o controle. Então, um dos segredos para que a gente consiga aprovar um crédito que ninguém consegue é que a gente tem um controle extremo sobre peça a peça dessa casa. Então, o design ele é bem restritivo nesse sentido. Sei, sei. E aí eu vou iniciar a obra, a edificação, vou iniciar a obra de construção civil. Essa necessidade de capital futura também vai ser coberta por você. Sim, sim. Entendi. É a parte principal até. O terreno a gente consegue resolver de várias formas diferentes, mas a construção sempre vai precisar de capital, não tem jeito. Uhum, uhum. Né? Não tem E parceria aqui. aí, e aí lá na frente eu vou vender essa unidade e aí eu vou quitar a minha dívida. É isso. Aí lá na frente você vai vender. Então, uma conta simples aí que a gente sempre tem, vai, terreno de R$ 1 milhão, custo de obra R$ 2 milhões, vai dar provavelmente um VGV de R$ 5 milhões. Toda essa diferença vai pagar valor de administração, vai pagar também custos comerciais, impostos, custos de transação, uma série de coisas ali, os juros. E aí vai sobrar ali uma receita, normalmente em torno de 500 mil, 600 mil reais líquido, uma operação dessa. Entendi, entendi. Em cada operação, o incorporador tem um lucro individual. Seria isso, né? Sim, ele tem um lucro líquido individual ali daquela SPE. Então, aquela SPE, Uhum, na verdade, ao qual ele é proprietário, vai ter um lucro de 500 mil reais. E quando essa SPE ela é diluída, uhum. e o cliente final pode comprar SPE até, ele não precisa nem pagar ITBI, na verdade, Ah, um tá. benefício. Legal, legal, legal. Muito, muito bom. E aí ele comprando a SPL, só retira esses 500 mil de lá de dentro, ou ele compra o imóvel que tem a SPE, quando a SPE perde o ativo, ela é dissolvida, e aí sobra esses 500 mil no caixa que é distribuído para o sócio da SPE. No caso, ele é sócio a 100%, vai receber os 500 mil. Tá. E aí, se eu quiser repetir isso para um próximo projeto com você, a gente vai dar início novamente. Vai abrir uma SPE e vai fazer tudo novamente. Fazer tudo novamente. Na verdade, o que acontece com o nosso franqueado é que ele já tem várias acontecendo ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, que ele lança uma nova a cada 3 meses. Então, Hum, enquanto uma está aprovando na prefeitura, ele já começa a fechar o próximo contrato e assim vai. entendi. Interessante. Então, o que muda o que a gente encontrou no mercado, né? Microincorporadores muito habilidosos, bons, mas com dificuldade de escalar o negócio porque não conseguem funding, né? A caixa já era restritiva, era um negócio só por CPF, tinha valor teto, não conseguia fazer duas ao mesmo tempo. Então não se tornava um negócio de verdade, era uma coisa meio que caseira, assim. Então, a gente tentou trazer uma roupa profissional para uma atividade de microincorporação, né? Casas individuais e tal. E aí, se posicionando com plataforma, a gente consegue abranger o território nacional inteiro ao mesmo tempo. Então, para a gente, traz escala,
nessa operação e ao mesmo tempo a gente, vamos assim, dá mais liberdade para um monte de gente que é um mercado represado, né? Seria um mercado muito maior se tivesse essas questões aí que eu tô te falando destravadas, né? Que é o que a gente está fazendo agora. Cara, eu tenho uma curiosidade aqui. Se você não se sentir confortável em responder, não precisa, mas hoje você tem alocado qual valor nesses projetos? Porque a sua empresa faz um investimento considerável, né? Um investimento financeiro considerável nessas obras. Ah, E sim. eu imagino que você deve estar bem, bem alocado aí, né? O volume de dinheiro ele é considerável, É. porque a gente está falando de 18 franqueados que nos próximos 24 meses, até por questões contratuais, devem produzir pelo menos 8 casas cada. Estamos falando de 144 casas de alto padrão. Nosso ticket mínimo é VGV de 3 milhões. Então você pode imaginar que deve dar aí em dívida pelo menos 2 milhões por casa, 144 casas vezes 2, em termos de necessidade de capital para os próximos 24 meses, considerando os franqueados que já estão na base. Hoje mesmo tenho visita de candidato a franqueado aqui, de Curitiba, que uma vez ele assinando vai ser nosso 19º, e aí isso tende a crescer. Então, sim, a gente pode chegar aí a meio bilhão de reais de necessidade de funding, sim, nos E próximos aí 2 anos, com certeza. você está captando isso em outro lugar ou você está usando só o seu Sim, recurso próprio? sem dúvida. A gente está captando em Hum. diversos bolsos. Nosso trabalho aqui é prover esse capital de fontes diversas. Eu adoraria estar meio Elon Musk financiando da minha conta do Nubank direto, mas não é assim que funciona. A gente vai buscando vários bolsos e como a gente remunera bem, a gente não tem tido sucesso em entregar. Acho que olhando para esse lado do fundo, a característica mais legal que a gente tem para o investidor é que a gente tem um ativo muito seguro, muito bom, que está avalizado 2 vezes pelo incorporador e por nós, fazendo essa curadoria. Né? A gente olha o empreendimento antes de emprestar o dinheiro em conjunto, vou dar uma segurança. As peças estão bem determinadas, aquilo que eu falei, né? O modelo já é bem certinho, então não tem fraude, não tira um pouco desse peso do financiamento tradicional de construção. E o principal, é um volume grande de dívida que circula rápido, 6 meses, que a casa constrói muito rápido. Então, você tem uma reciclagem de capital muito alta. Vou dar um exemplo prático. Se você vai comprar uma SCP de uma consultora tradicional para fazer empreendimento, você pode ficar uns 3 anos, às vezes 4, dependendo do empreendimento, tenho visto. 4 anos você comprou um estúdio, não sei de quem, colocou 300 mil reais para depois pegar essa valorização lá na frente. Dificilmente você vai ter mais resultado do que alocar esses 300 mil reais com a gente aqui. Você vai ter ciclos de 6 meses, ou seja, você vai ter 6 giros nesses 300 mil reais ao longo desses 3 anos. Vou te dizer o seguinte: a cada 4 giros, você ganhou os mesmos 300 mil todo de novo. Então, é muito mais interessante versus o que você tem de oportunidade em SCPs de mercado tradicional ou de corporação. Entendi. Por isso que a gente consegue prover essa quantidade de crédito. Do lado. Então, na verdade, você tem dois tipos de cliente, né? Você tem um cliente que se torna franqueado e você também tem um cliente que se torna investidor do seu negócio. A gente tem parcerias e tal, não é um negócio assim, não conheço o rosto do investidor, né? Mas é uma preocupação, sim. No final do dia, eu preciso ser atraente para esse público também. E eu tenho o terceiro cliente, que é o cliente final. Se a casa não for bonita, não for agradável, né? Se a minha engenharia não for competente e trazer performance para casa, etc. Também o franqueado não vai vender lá na frente. Então tem N preocupações de clientes, né? Ali que a gente tem que olhar, sim. Do lado dos investidores, você coloca a, a remuneração pré-fixada.
você vai pagar tantos por cento ao mês? Uhum. Ou é variável de acordo com o projeto? Não, não. Tá. Pode variar o perfil de risco. Então, lógico que essa dívida pode variar dependendo do momento do perfil de risco, né? Então, a gente tem hoje pequenas variações aí de taxa mensal em cada um dos empreendimentos. Mas a modalidade sempre é a mesma, ali, uma dívida com juros mensais. E do lado do franqueado é a mesma coisa. A dívida que ele compra com você também é pré-fixada. Assim, Aham. é a mesma régua, né? É, Só tem um, tem um spreadzinho aí entre os dois. Só isso. aham. Então eu imagino que você passa para o franqueado por um valor mais alto do que você Ah, remunera o sim, investidor e aí você fica com esse spread aí também como resultado financeiro. com certeza. Eu tenho linha de receita no crédito. Entendi. Tenho linha de receita no crédito, tenho linha de receita nas peças da casa e tenho linha de receita também na venda da casa caso ocorra, né? A administração toda de vendas a gente que faz. Então, tenho linha de receita na ponta final também no êxito. Quando você falou de linha de receita na peça da casa, seria o quê? A estrutura da casa é uma estrutura de aço. Ah, Ela custa, sei lá, R$ 200 mil. Eu tenho spread nessa. tá. Eu não vou comprar o material aqui em Goiânia, eu vou comprar com você. 100% dos insumos vem num kit, né? A casa ela já chega Hum, toda pré-cortada na sua obra, só para montar. Então, todos os parafusos, não precisa se preocupar com supply, com nada. Então, tudo isso já entendi. chega pronto para montar em partes, né? Não é tipo um balde de Lego com todas as peças juntas. Tem vários pacotinhos de entrega ao longo dos meses. Vamos pensar assim, em seis meses você vai receber 6 kits para montar cada parte da casa. Entendi. Então, por exemplo, as esquadrias de alumínio, que é um serviço que é caro, que fica ao final da obra, a gente não vai contratar uma empresa para fazer a montagem. É isso? Você vai contratar uma empresa para fazer a montagem, mas a janela chega para você. Ah, tá. A Entendi. mão de obra a gente não entra em nada, Uhum, mas os insumos chegam prontos para você. tá. Cara, que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Que interessante. Ele nasceu muito de investigar de trás para frente, né? O que está acontecendo no mercado e por que as coisas são como são e como você poderia ir resolvendo a dor dessas pessoas que sabem que construir para vender é um bom negócio, mas que num cenário de juros alto fica tudo travado, né? E aí você vai construindo maneiras, né? Então, a gente chegou numa engenharia industrializada, não é porque a gente. By the way, eu gosto muito, acho interessante, mas não é por paixão, é porque faz sentido para o crédito. Se eu não tenho uma tecnologia avançada, eu não consigo controle e eu não consigo velocidade. Então, os juros fica muito caro e inviabiliza a maior parte dos empreendimentos. Então, a gente precisou cair numa engenharia rápida, eficiente e de acabamento de alto padrão para conseguir uma chance maior de viabilizar certas camadas de empreendimentos. Desse ponto que a gente está para frente, o desafio começa a ser como que a gente pode abaixar o custo para falar com outras faixas de renda também e dar ainda mais escala para esse incorporador. Hoje a gente está restrito entre 3 e 10 milhões de reais, o valor unitário de cada casa, que é uma segmentação de mercado muito pequena, né? Ainda que seja um mercado muito grande, sei lá, tô falando de pelo menos 100 mil casas no Brasil por ano nesse perfil. Ainda é uma fatia pequena, né, em relação ao todo. E como é que você faz a sua gestão de risco no repasse de crédito para os seus franqueados? Porque, como você comentou ali atrás, é difícil pegar o crédito no banco, existe uma infinidade de restrições, e você acaba atendendo essas pessoas que muitas vezes não têm acesso ao crédito lá da Caixa. Então, o que você faz para controlar o seu risco? É um monte de coisa. Eu vou tentar ser didático. Quando o tema é meio técnico, assim, a gente acaba se perdendo. Eu acho que a principal chave
foi parar de olhar para a pessoa física e começar a tratar o cara, por menor que ele seja, como uma Cirela. Hum. Tipo, ninguém tá olhando, ninguém tá esperando que um cara que está administrando 20 milhões de reais de VGV em 4 ou 5 casas, que ele tenha capacidade na pessoa física para fazer o pagamento dessas parcelas, ou que ele tenha ativos para dar lastro, para dar tipo um colateral, se essas casas derem pau. Então, vamos se libertar disso e vamos começar a olhar para uma coisa que é, putz, do greenfield para o valor de mercado de uma casa, existe valorização? Existe. Vamos olhar para essa phantom equity aqui. Então, num terreno de R$1 milhão, normalmente cabe uma casa de R$5 milhões de valor de mercado. E o custo, se for bem controlado, se eu realmente domino o valor do custo do ativo, e eu sei que vai ser R$2 milhões, eu tenho R$2 milhões de espaço. Eu não tô assim, só para simplificar a conta. Eu sei que tem outros custos Sim, sim. envolvidos aqui, Sim, mas sim. só para a gente Aham. entender. É. É muito espaço. Então, imaginando um cenário de liquidação, onde todas as margens do negócio são cortadas e a gente preserva o pagamento dessa dívida, e imaginando que é verdade que existe uma curva de liquidação, ou seja, qualquer ativo ele é líquido em uma semana, se ele atingir um certo preço, do tipo, eu vendo meu apartamento aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, que vale R$800 mil, por tá alugado por R$5 mil. Eu consigo vender ele amanhã por 800 mil? Não. Não. Mas eu consigo vender ele amanhã por 750? Não. Mas por 500 eu vendo ele amanhã. Hum. Então, existe uma curva de liquidação para qualquer imóvel. A questão é você dominar por dados e tecnologia qual é essa curva de cada imóvel. Essa é a chave para você montar empreendimentos que vão ter sucesso 100% das vezes. Se eu consigo obter lucro ou pelo menos pagar a taxa de administração de obra para que a pessoa consiga desenvolver um trabalho e ganhar R$20 mil por mês e consiga liquidar essa casa no valor de liquidação, e a gente tem domínio sobre esse valor, é todo o lastro que a gente precisa. Tá. Não preciso de outro lastro. Então envolve um pouco de inteligência de mercado, dados, etc. Mas é muito olhar para o ativo em si. Então, pô, eu tenho uma casa de R$5 milhões. Se eu vender ela por 4 milhões, eu vou ter liquidez imediata? É bem provável. É bem provável. E eu tenho margem para isso? Eu tenho. Eu consigo vender a 3 milhões nessa conta, eu consigo vender a 3 milhões e 700. E zerar Entendi. todo mundo e pô, meu investidor ficou feliz ainda do lado de cá. E o incorporador, by the way, apesar dele não ter tido lucro na incorporação, ele ganhou taxa de administração de obra, que deu R$20 mil por mês para ele. Se ele tem 4 obras andando ao mesmo tempo nesse mesmo perfil, ele tem receita de R$80 mil por mês. Hum. Not bad. Não. Então, no final das contas, quando você embala um modelo de negócio que olha mais de perto para tudo, você não fica tão preso às regras de crédito de quem está só lá de trás, afastado, dando um crédito sobre coisas que eles não controlam. Então, E, meio que essa e, é a tese. e existe algum tipo de instrumento em que você consegue forçar o incorporador a fazer as coisas que ele combinou com você? Porque ele pode decidir fazer uma modificação de projeto, vender por um preço diferente, sei lá. Tudo que você fez de inteligente ele querer fazer de burro, sabe? Sim. Tem gente que no começo do McDonald's queria vender cerveja no McDonald's, porque Isso. margem boa, porque na cidade todo mundo toma cerveja. Aham. E foi uma luta, né, para eles também lá no começo. Por isso o modelo de franquia. Você tocou num ponto importante. Hum. Controle é uma das chaves para que a gente tenha esse negócio rodando direito. Então, não sou exatamente apaixonado pelo modelo de franquia em si. A gente poderia fazer isso de outras formas, mas ele foi o que encaixou melhor nos controles que a gente precisa ter.
a franquia ela te possibilita colocar padrões muito, muito rígidos de operação. Então, isso vai desde, pô, não entra nenhuma peça na casa que não é homologada, mesmo que não seja contratado por nós, tem que ser de um, um fornecedor homologado que a gente conhece, que foi testado, que vai dar o mesmo padrão de qualidade, que vai dar o mesmo padrão de garantias. Então, mesmo que não seja um kit que eu estou vendendo diretamente, né? Um hambúrguer que veio diretamente do McDonald's, Uhum. mas pô, o produto de limpeza que é usado para limpar a loja do McDonald's é homologado. Então, fui... E como é que fiscaliza isso? a gente tem, bom, a gente tem toda a autonomia para fazer fiscalização em todas as obras, mas a gente tem um software desenvolvido dentro de casa para fazer inspeção contínua, né? Entendi. Acho que não só de detalhes menores, do tipo qual é o produto de limpeza que você vai usar, mas para coisas mais essenciais, do tipo, pô, o cara faz check-in, check-out de obra todos os dias para poder liberar recurso para o dia seguinte ele conseguir pagar os Uhum. caras. Assim. Isso a gente faz diário. Então, pô, o cara chega na obra e fala, ó, tenho essa estrutura para executar. Aí tem um projeto só dessa parte da estrutura, então hoje a meta é instalar 4 pilares e ligar eles com 4 vigas. E se você concluir essa tarefa hoje, eu vou te liberar R$ 5.000 para amanhã. Então, Muito bom, muito bom. ele entra, sabe que tem que fazer isso, diz quantas pessoas ele precisa para fazer isso, tem os vídeos e os projetos que ele precisa para executar esse serviço. Quando ele termina, ele mostra que terminou, faz o kit de verificação de qualidade, né? Ele mostra as fotos dos nós, filma tudo, etc e tal, carrega na plataforma, a gente valida aqui e libera o dinheiro. Então é muito controlado mesmo. Legal, legal. Aproveitando que você entrou nessa área, que tipo de modelo construtivo que você utiliza nessas casas? A base é uma estrutura de aço maciço, pilar vigilage, com a diferença que ela é galvanizada e leve. Então é um aço de 3 milímetros, dobrado, uma barra de 11 metros, eu carrego numa ponta, você na outra. Assim. Essa é a Uhum. diferença. Ela é feita para qualquer mão de obra e ela é 100% parafusada. Hum. Então é muito rápido. Pra você ter uma ideia, uma estrutura inteira, a gente não usa radier na fundação, a gente usa um assoalho metálico. Então, o assoalho metálico, todos os pilares, todas as vigas e mais a cobertura, a gente faz em 2 semanas. É muito, muito rápido. Legal. E aí depois as vedações são painéis isotérmicos. É o mesmo material que se usa para fazer câmara frigorífica. Então a performance é absurda de acústica e de térmica. Por fora, ela já pode vir revestida, mas a gente também pode aplicar revestimentos diversos por fora, né? Até pedra natural, enfim, permite uma aparência de alto padrão convencional. Você não consegue ver que a casa é de aço depois que ela está pronta. E por dentro é isso aqui que você está vendo. Então, Uhum. todas as paredes são de marcenaria. A gente não tem serviço de pintura, tudo é montagem. Né? Então, o forro é paginado também, ou é de madeira natural, ou é de MDF, e as paredes são todas também como se fosse uma grande marcenaria por dentro a casa. Aham. Água quente, água fria? Sim, rede de água quente, água fria, normalmente boiler, né? Uma performance melhor, sistemas diversos de recuperação de água, automação, tudo isso vai junto. Legal. É uma casa de alto Então, padrão de fato, assim. aham. Apesar de ser. No Brasil a gente tem essa visão de que pré-fabricado é uma coisa piorada, né? Uma cabana. Mas não, é uma casa de alto padrão real. Assim. Ela tem mais ou menos qual tamanho? A gente tem vários Varia, né? modelos. A gente É, vai sair de, sei lá, 150 metros até 700 metros. entendi. Cara, que solução interessante, porque você acaba unindo o aspecto da solução técnica como uma solução para você na hora da intermediação financeira, né? Agora que eu entendi por que que é importante para você que a casa siga o seu modelo.
Porque você vai fazer suas liberações na medida em que a casa é executada, né? Você fica vigiando de perto o andamento da obra porque você tem controle sobre a tecnologia construtiva, né? peça por peça. Isso. E um dos problemas que a Caixa Econômica tem, era até então o maior financiador de obra dessa modalidade no Brasil. Você tem que ter um departamento de engenharia para entender se o orçamento faz sentido. Você nunca vai entender se os insumos são de verdade aquilo. Então tinha muita fraude, né? A Caixa financiava 80% do valor da obra. Mas o cara majorava, vamos dizer, uma obra de 1 milhão, ele falava que dava 1,5 milhão, e aí ele É, financiava 80% de 1,5 milhão, financiava 110%. é. E sumia com o resto do dinheiro, inclusive. Então, ser a prova de fraude, ser mais justo, é uma coisa importante para o crédito vir melhor, né? Então vamos financiar 100%? Beleza, mas é 100% das peças que eu conheço. E são Do seu compradas preço, né? comigo, então Uhum. eu sei o preço final da casa. Não é nem orçamento, é um carrinho de compra. Não tem orçamento. Não tem... E aí, por outro lado, para o incorporador, tem uma vantagem que não tem desvio de curva de preço também. Ele sabe quanto vai custar exatamente. E existe algum outro instrumento que impeça o cara de, no final da obra, fugir com, com essa obra? Porque ele está na SPE, o terreno está dentro da SPE. E a SPE só é dele. É, você com ele tem um contrato de dívida. Se ele decidir não pagar, você vai fazer a cobrança de uma dívida. Existe algum instrumento diferente disso? Como é que é? Não, o instrumento tem uma alienação fiduciária Certo, da SPE que tem vários ativos dentro dela. Então, entendi. eu tomo a SPE, Aham. fico com o ativo e vou Essa liquidar. alienação, ela chega a ser registrada no imóvel ou não, Sim, com né? certeza. Sim, Com entendi, certeza. entendi. Todos os contratos são registrados, tanto o contrato de compra e venda com o dono do terreno, quanto, né, se for permuta, mais ou menos os mesmos moldes que incorporações grandes fazem, assim, exatamente o mesmo playbook. Entendi, entendi. Cara, achei super interessante. Eu não imaginava que existisse esse tipo de negócio, de verdade. Não existia mesmo, é muito jovem. A gente começou aqui em 2022, em abril. No começo a gente estava fazendo mais venda direta de construção para testar. A tese já existia, mas eu não conseguia colocar essa tese em prática no D0. Então, para levantar a primeira dívida não teve jeito, foi recurso próprio. A gente fez venda direta, então a gente precisou de um comprador no final, colocar um monte de lastro que não precisava no começo. Então, um caminho um pouco longo ali, os primeiros degraus. Ah, E depois de algumas casas feitas, a gente começou a franquear em agosto do ano passado. Primeira franquia. E aí, desde então a gente viu que realmente tem fit com o mercado de microincorporadores. E que tem muita gente, tem milhares sim, de pessoas. Você vê os sim, eventos de incorporação, você vê pessoal vendendo curso de como se tornar um incorporador, gente com milhares de alunos, 1.000, 2.000 sim, alunos. Então é uma coisa que desperta muito interesse das pessoas. As pessoas querem trabalhar com isso, mas não tem plataforma. É difícil, né? Não sim. é. Beleza, você aprendeu um monte de coisa, mas aí quando você vai fazer, na Aí tem a prática, solução de crédito, né? Que também não é fácil. é exatamente aí que vai parar, na maioria das vezes. Você vai conseguir fazer uma obra convencional? Você vai. Você vai, sabe, ter dificuldades na obra? Com certeza, vai embora. Mas a questão toda é que, cara, você nunca vai conseguir financiar mais de um projeto por vez, a não ser que você tenha muito patrimônio. Então, porra, você tem patrimônio? Não. Então, você precisa de um tipo de funding aí que não existe. Ou você vai usar patrimônio de terceiros, fazendo uns contratos muito loucos, que tem gente ensinando por aí, ou você vai ter que se tornar um franqueado da Moni, cara. Por Tá enquanto, aí, não tem muita gente provendo exatamente. solução desse tipo, não. O mercado é todo seu aí. Por enquanto, sim.
A tendência é que a galera comece a entender como isso funciona e é provável que a gente tenha competidores em breve, mas não é fácil construir a. Eu falo para você aqui, parece que tudo funciona como mágica, mas tem Não, mil engrenagens eu aqui consigo dentro imaginar. que é muito complexo, mas Sim, sim. enfim, boa sorte, acho que e tomara que tenha mesmo, acho que você acaba consolidando o mercado e tô disponível para todas as o pessoal de mídias digitais aqui sugeriu o podcast aqui, pô, aceitei na hora, falei, vamos aí, Legal. tá? Porque eu acho que tem que divulgar mesmo, tem que, sabe, abrir a caixa preta, mostrar como funciona. Não tô com medo de concorrentes, não. Acho que a gente tem que falar que essa coisa existe, que tem horizonte para essa galera. Bacana, bacana. Murilo, muito obrigado. Gostei demais dessa conversa. Pô, foi rapidinho, cara. É rapidinho. Boa.